Imagine você transformar a sua loja em uma marca desejada por todos, encantando diferentes públicos e vivendo sua paixão todos os dias. Quer descobrir como isso é possível? Fique até o final que a gente vai falar no Diz aí Empresário. Eu sou a Ariane Tonetti e estamos começando mais um podcast hoje com uma convidada especialíssima. Estou aqui com a minha parceira de podcast. Muito bem-vinda, Karina. Obrigada, Ariane. Sou a Karina Mediato e é um prazer estar aqui com vocês. Quero parabenizar por você tirar esse tempo para aprender mais, acrescentar mais na sua vida e para sua empresa também. E hoje nós temos a honra de receber uma pessoa muito alegre, sorridente, muito especial, que há pouco tempo eu comecei a conviver e tenho amado estar na presença dela, Fabiola Cassoto, que é uma referência em varejos de roupa aqui na nossa cidade. Ela tem uma trajetória de apenas 34 anos no atendimento ao público e 24 anos como empreendedora. Ela administra não apenas uma loja de roupas, mas também uma loja voltada a público masculino e infantil. Ela é formada em RH e apaixonada por comportamento humano. Fabiola é um exemplo de dedicação e sucesso na nossa cidade. E, além disso, ela é mãe de 3 filhas, avó de um casal de netos. E quero te dar as boas-vindas. Bem-vinda, Fabiola. E já vou te perguntar aqui. Kariane falou que é possível viver sua paixão todos os dias? Ai, meu Deus, quanta verdade tem nisso, hein? Com certeza é possível, com tudo que uma paixão tem de direito. Toda a desilusão, a vontade de terminar de pensar, putz, realmente é pra mim? Então, e com toda essa paixão avassaladora, que chega no outro dia você está toda animada, e realmente é isso, dá pra viver com muita paixão todos os dias. É um amor e ódio, né? Amor e ódio. Mas é mais amor, é mais amor. É mais amor, o que leva a continuar, né? Exatamente. O que leva a dar continuidade. Fabiola, aqui no Diz aí Empresário, a gente gosta de conhecer o empresário que a gente está entrevistando. Sim. E, para começar, eu quero entender da onde que começou a sua jornada no varejo. Conta um pouquinho para nós, o que levou você a empreender? Bom, como vocês já mencionaram no meu currículo, então 36 anos de atendimento ao público e vendas. Então ali eu me descobri, por mais sendo uma pessoa tímida, eu me descobri nesse atendimento, gostei, achei isso muito interessante e desenvolvi nessa área e gostei muito. E aí o meu marido tinha um sonho de ter o próprio negócio e por vezes eu conversava, porque a família dele era inteira de representantes comerciais, e eu entrei nessa família, passei a viver essa história junto com eles. Teve a ideia de ter a loja e aí estamos nós. Olha que interessante. Então, por que isso foi motivado? Devido ao atendimento ao público. Então, por onde eu passava, as pessoas gostavam muito do atendimento, elogiavam muito, gostavam, indicavam, então já tinha um conhecimento amplo, né? E aí você entra, então dá para empreender sabendo atender? Dá. Aí mas depois, você já, antes disso, você trabalhava com o quê? Trabalhei na área, eu era promotora de vendas. Já tinha um contato com o público. Primeiro, o meu primeiro trabalho foi na Fiorella, como atendente de balcão. Legal. Lá aprendi um monte de coisa, lá no comecinho, quando a Fiorella estava começando. Então lá foi, quase morri. As primeiras pessoas para mim atender, meu Deus, eu tinha que tomar um ar. Depois daquilo, já fui para promotora de vendas. Então, por exemplo, assim, quando ia lançar um produto novo, eles me contratavam para apresentar esse produto no supermercado. Que legal. Então eu trabalhava por promoção, trabalhei acho que durante 5 anos só apresentando os produtos. Então eu trabalhava uma semana para uma empresa, 15 para outra. A empresa, o contrato mais amplo que eu fiz foi de 6 meses, durante esses 5 anos. Foi incrível. Me descobri como pessoa e eu sou uma pessoa que eu acabo me entediando um pouco, conforme a atividade que me dá para fazer. Se não tiver como eu me superar, não tiver como eu buscar novos meios de fazer, aquilo eu já quero deixar, já não quero mais, né? E aí com isso, trabalhando com promoções, então aquilo para mim foi incrível, foi conhecendo as pessoas, aprendendo toda essa questão de como atender cada pessoa com cada produto, a ética no atendimento, então aprendi tudo isso lá e me apaixonei. E depois veio pra moda, mas e daí? Até eu já me pensei, eu falei, meu Deus, eu estou na loja, há um tempo atrás, eu pensando, eu estou há mais de 20 anos, como eu não enjoei? Como eu não enjoei, que eu sou essa pessoa que... Como você não enjoa? Nenhum dia é igual ao outro. Pensa que quando você pensa, agora eu me preparei para isso, já não serve mais nada daquilo, você tem que aprender tudo de novo. Né? A pandemia, a última prova disso, fora a pandemia, nós temos as demandas diárias, né? E você aprende assim que você desenvolve uma habilidade,
No outro dia ela já não serve mais, você já tem que buscar uma outra. Então foi isso que fez com que eu sou essa apaixonada, que eu vivo essa paixão todos os dias. Todo dia eu tenho um desafio. Você tem uma característica muito interessante, né? Você gosta do novo e eu me identifico porque eu também preciso dessa, né, diversidade. Sim. Mas e para a pessoa que tem essa resistência ao novo, que ela tá lá e ela quer tudo no quadradinho dela, você acha que isso impede que ela evolua o negócio dela, que ela possa levar o negócio adiante, que ela fique muito parada ali no tempo? Para o empreendedor que tem esse tipo de pensamento, o que você poderia dizer? Depende muito. Para o meu tipo de pessoa, então o meu tipo de negócio já tem a ver com o meu tipo de pessoa e ele caminha de acordo com essa ânsia, esse desejo. Então está sempre tendo uma reforma, sempre tendo uma mudança, sempre tendo um evento, e aí a gente já percebe outros comércios, talvez no mesmo ramo que eu, que não tem toda essa dinâmica. Até alguém me contou e falou, pelo amor de Deus, vocês não param nunca? E realmente é isso, não para nunca. Então, de repente então, a pessoa não gosta. Eu também gosto, para dizer a verdade. Então, quando eu sou desafiada a uma mudança, então eu tenho essa ansiedade, né? Esse medo de não dar conta, e isso me faz viver. Mas não significa que um negócio, de repente, que esse empreendedor, então ele seja mais, que ele gostar disso mais engessado, tudo bem, também vai dar certo para ele, na proporção que ele vai estar satisfeito com o que ele alcançou até aqui. Uhum. Então vai ser suficiente, então vai depender desse desempenho desse comércio, ele está satisfeito ou não. E Fabíola, quando você começou nesse ramo da moda, na época, há 36 anos que você comentou? 24, a loja 24 anos atrás. 24 anos atrás, como que era o cenário em Campo Mourão nessa época? Era um cenário menos desafiador. Na época parecia que era muito desafiador, porque a gente não tinha os mesmos recursos, o mesmo conhecimento, a mesma agilidade que você tem hoje, né? Então hoje a gente tem contato com empresas do mundo em tempo real, então até para fazer novos parcerias, né? Então isso é muito fácil. Aquele tempo, por exemplo, eu estava num hotel longe da minha família, eu dependia do telefone do hotel para conversar com meus filhos, com meu esposo, né? Então era muito sofrido essas demandas, então a gente não conhecia nada, então você desbravava, você ia para esse novo, eu ia para São Paulo, então, e hoje em dia, por exemplo, aí agora já tem toda essa facilidade, que você tem o conhecimento na palma da mão, os contatos, que de repente entregam tudo na sua loja, no entanto, aumentou muito mais a competitividade, que agora não é o meu vizinho mais que é meu concorrente, se tornou a nível mundial. Internet, né? Então, exatamente. Então, a época, ela teve, sim, o cenário, então, para mim foi muito importante. Porque quando eu comecei, quase não tinha roupas de São Paulo, por exemplo. Eu trouxe isso para Campo Mourão. Eu trouxe essa nova característica, por exemplo, assim, Campo Mourão, naquela época, 20 e poucos anos atrás, se distanciava. Então, nós tínhamos ou os comércios de marcas, que daí eram as lojas mais arrumadas, mas que vendiam produtos com valor mais agregado. Eu não tinha condições para isso naquela época. E aí tinha as lojas que vendiam produtos mais populares, mas a loja era muito popular. E eu também não queria comprar naquele tipo de comércio, né? Eu queria ter uma coisa mais arrumada. Então surgiu a Fabiola Collection, na época a Fabiola Modas, para trazer isso. Trazer então essa mercadoria com esse valor médio, mas num ambiente muito digno. Então foi a primeira loja de bairro setorizada, né? Então desde o começo, então sempre ela teve essa característica. Eu imagino que o que fez ela crescer muito. Você trouxe uma inovação para a época, uma inovação, né? No meu bairro não tinha pessoa que você é louca, abrir loja aqui, onde você está com a cabeça, né? Então eu ouvi isso muitas vezes. E dentro disso, quais foram os maiores desafios que você sentiu e como que você conseguiu superá-los? Os desafios são muitos para o empreendedor, pensando quanto empreendedor. Quando você começou, assim, isso. no teu início. São muitos desafios, porque você inicia, por quê? Porque você tem uma habilidade. Qual que era a minha habilidade? Saber atender as pessoas e gostar de fazer esse atendimento. Então não era vendas que estava em jogo. O que estava em jogo era esse atendimento, de você deixar a pessoa melhor do que ela entrou, né? Então isso era incrível. Então quando você conseguia isso, você via as mulheres chegavam com aquela bochechinha, depois saíam felizes. Então o meu comércio abriu por causa disso. Mas e depois as outras habilidades? Eu tinha também de fábrica uma noção muito grande com finanças. Então para mim isso foi muito tranquilo, porque minha mãe me ensinou de berço, isso era muito tranquilo, também foi fácil. Então 2 pontos primordiais para a minha empresa eu tinha de fábrica, que era o atendimento, por ser uma pessoa simpática, mais aberta, que foi treinado, que não é toda a vida assim, e a parte financeira. Então, para mim, sempre foi o dinheiro da loja, nunca o meu dinheiro. Então, era da loja. Até minhas filhas pequenas me pediam as coisas, mãe, você compra outra coisa? Eu falei, não, mãe, não tem dinheiro. Ela dizia assim, mãe, mas e esse dinheiro? Eu falei, esse dinheiro é da loja, não é da mãe.
Olha que interessante, a gente já entrevistou outras pessoas aqui, né, que falaram dessa dificuldade que o empresário tem quando está começando de dividir o que é da loja e o que é da empresa. Você disse que veio de berço programado. Para mim, a loja era a loja. Mas e quem não consegue? O que você podia dar de dica? Provavelmente vai ter que treinar bastante, vai ter que procurar cursos, desenvolvimentos, terapias, com certeza, para desenvolver isso, porque é necessário separar. E por que terapia? A terapia é para a gente se conhecer, quem a gente é, o porquê que você não consegue dividir isso. Né? Que você interessante. entender o que é seu realmente. Eu já tive um sócio, antes de eu ter minha loja, eu tive um sócio nessa mesmo ramo, né? Então, um negócio que não foi para frente pela incompatibilidade dos sócios. Porque o meu sócio, ele não entendia, por exemplo, chegava a mercadoria, ele queria ser o primeiro a escolher as roupas, antes dos clientes. Outra coisa, ele não se conformava, ele dizia assim, mas eu vou trabalhar e ainda vou ganhar dinheiro? Porque tinha noção do quê? Dessa empresa que você abre hoje e que você vai ganhar muito dinheiro, você vai ficar muito rico. O sonho brasileiro, né? Você vai abrir uma empresa, você vai fazer seu próprio horário, significa então, que você vai trabalhar menos e ganhar muito mais, né? E ninguém não vai ter que receber ordens. Então, é fictício, não existe. Eu vivi na Disney. Aí já entra o lado ruim ali de viver a sua paixão todos os dias. Exatamente, porque ela teve uma expectativa que não era verdade. Criou uma expectativa que é implantado isso na gente, eu não sei de onde vem, mas que não é verdade. Ela é uma inverdade, né? Então, a gente não deu certo, tivemos incompatibilidades por isso, porque eles não tinham essa mesma visão que eu tinha, né? Que é da loja a loja. Sim, muda pensamento, então são divergentes, não é que a pessoa ela não vai se dar bem. Porque existem sócios com pensamentos divergentes, mas que casam. Que funciona. Exato. Conheço. Mas talvez no seu ramo não era muito adaptável. Ou talvez para a minha personalidade. Pode ser. Isso. É o que ela disse, né? O autoconhecimento faz muita diferença no processo. Exatamente. E nessa brincadeira de montar a loja e tudo mais, a gente percebeu que você tem outros nichos, né? Essa estratégia que você usou para garantir esse sucesso em vários nichos. Qual que foi a sua ideia de estar trazendo esses outros nichos? Olha, eu até me contesto um pouco quanto empresária, quanto empreendedora, né? Porque eu não sou aquela pessoa que, então, eu fiz esse planejamento de, olha, então eu vou administrar nesse setor, depois que vai abrir nesse setor, e você... Não foi planejado dessa forma. Então, toda a mudança que eu fiz na empresa, na loja, foi pensando em dar melhores condições, melhor atendimento para aquele cliente que vinha. Legal. Né? Então, nunca fui pensando em crescer, olha, eu vou então investir nessa reforma que eu vou vender tantos % a mais. Nunca foi. A demanda. Sempre foi. Meu Deus, eles estão vindo, eu preciso ter um lugar melhor para acolher essas pessoas. Eu preciso ajeitar. Então, eu mudava. Cada vez que eu mudava, vinha mais pessoas. E eu precisava de uma nova mudança. Então, o tempo inteiro foi da demanda dos próprios clientes, ouvindo os pedidos, e daí foi aparecendo esses novos nichos. Não foi Faz pensado, sentido. projetado. Porque às vezes você vende lá roupas femininas, só que daí vem com o filho. Ah, mas tem uma camisetinha pra ele? Ah, não tem. Aí vem, mas meu marido tá precisando de uma camisa. Ah, não tem. Então, realmente faz sentido o que ela falou. Sim, agrega. Agrega. Um dos elogios que a gente tem, por exemplo, eu atendo clientes, por exemplo, de Curitiba, que moram em Maringá. São grandes centros comparados à nossa cidade. Sim. Eu falo, mas o que te leva? Estou muito feliz, não é reclamando que vocês estejam aqui na loja, mas o que te deve sair de um grande centro para deixar fazer as compras aqui? Ela falou, Fabiola, lá eu vou encontrar tudo isso que eu encontro aqui, mas eu vou precisar ir em pelo menos 8 lojas. Vai ter que andar muito. E aqui eu chego, eu faço compra para mim, para o meu esposo, para os meus filhos, compro calçado, eu saio pronta com uma loja só. Perfeito. Incrível. Né? E então, fora o atendimento. E o atendimento também, que, né, graças a Deus a gente construiu isso ao longo do tempo. Nós temos uma boa história em atendimento, o pessoal gosta, elogia bastante. Então, a gente tem o maior orgulho de carregar esse... E eu fui lá, realmente é verdade isso, viu? As meninas atendem a gente com carinho, com sorriso, é um ambiente muito agradável de estar. E você trouxe algo bem importante para quem está começando, você tem um olhar, uma visão para o seu cliente. Você falou, não fui buscar crescer para avisar o lucro, mas para atender o cliente. Além disso, você considera que isso foi o que faz a sua marca ser relevante por tanto tempo, ou você teria mais alguma coisa para acrescentar? Eu acho que é mais essa questão mesmo de ter esse interesse genuíno na pessoa. E não, até minha mãe me dizia assim, mas como assim? Então hoje em dia isso mudou. Mas assim, escuta, quanto você ganhou hoje? Eu falei, isso eu não sei. Ela falou, como? Você vende e você não sabe? Né? Então eu percebi, daí teve um tempo, então mudou, e precisava então ter metas.
E eu não podia olhar aquelas metas, que cada vez que eu olhava aquelas metas, então, olha, eu me contesto muito quanto empresária, empreendedora, eu perdi a espontaneidade de conversar com você. Então, se eu focasse em números, eu não era a mesma Fabiola. Então, eu não olho números, não sou eu que cuido dessa parte, né? Então, eu cuido de atendimento e satisfação. Então, a gente é focado nisso. Então, não deu certo, você vai lá na loja procurar uma peça, não deu certo. Deus me diz, por que não deu certo? O que ela precisava, que ela não encontrou? Você tentou tal coisa? Então, assim, essa preocupação genuína de atender a necessidade naquele momento. É que você se coloca no lugar do cliente. Exatamente. Porque se você se coloca nesse lugar, você treina a sua equipe. Sim. Então, é muito fácil para a vendedora, porque ela não é a dona. Então, para ela é muito fácil. Ah, eu quero uma blusa assim. Ah, não tenho. Tá, tchau. Olha que tristeza. Olha que tristeza. Só que daí, olha, desta maneira não tem, mas eu tenho outras opções que talvez você goste. Exatamente. A pessoa já fala, ah, tá bom, quero ver. Esse envolvimento genuíno. Isso. Né? Então, a equipe é mais ou menos assim, né? A loja tem que ser a sua cara. Cara da Fabiola. Você não vai deixar... Não conheço as meninas ainda, mas... Fica o convite já. Com certeza. Com certeza. Eu já comprei de lá pelo Instagram. Olha só. Tá vendo? Você acredita? Coisa boa. Eu só passei a pegar. Tristeza, gente. Mas Tem vai que ir na loja. Vale a Tem que ir na pena. loja. Sai na loja. O único lugar que tinha um vestido que eu queria era lá. Olha só. Mas enfim, fui muito bem atendida no Instagram. Mas ao vivo ainda não conheci as meninas. Sim. Mas é mais ou menos isso. Eu acho que em todo ramo. Você quer ter a cara, a sua equipe, ela precisa ter o seu jeito. Imagina lá, Fabiola, você chega e a pessoa é super bem atendida e você não está na loja. Sim. Só que você é muito bem atendida e você vai falar o quê? Fui lá na Fabiola? Na Fabiola. E foi muito bem atendida. Entende? Então, por isso que a sua equipe é o seu rosto. Faz muito sentido o que você está falando. E o mais legal, que a gente gosta de comparar quando você iniciou, para hoje em dia, né? Que mudou muita coisa. Muita coisa nesses 24 anos, mas 34 ali no ramo, né? Em relação ao comportamento dos clientes, o que você acha que agregou ou mudou desses 24 anos de experiência nesse ramo da moda? Eu acho que o comportamento do cliente, ele mudou a questão da forma como ele consome, a questão do tempo. Todo mundo com essa correria, as coisas têm que ser mais rápido. Esse cliente já está mais preparado, mais decidido com aquilo que ele quer, porque ele tem muita informação na mão dele. Já vai lá no Instagram buscar. Exatamente. O que atrapalha também, às vezes, porque cria uma expectativa e não abre espaço para o novo. Né? Até a gente tem um evento dentro da loja que chama o Univerfest, que é um dia que a gente comemora dentro do mês os aniversariantes do mês. E o que é esse momento? É para que elas tirem o tempo para estar na loja. Legal. Não passar na loja. Porque normalmente no dia a dia, como elas fazem? Elas passam correndo, geralmente já vão naquilo que elas precisam ou naquilo que já estão habituadas, não tem tempo para poder arriscar em uma nova pessoa, um novo estilo. Sim. Né? E aí o Univerfest é esse momento de irem e poderem conhecer essas outras versões. Que eu acho muito importante isso, a gente conhecer as outras versões. Então, mudou sim o comportamento desse cliente, com certeza, não tem como não ter mudado, mas temos ganhos e temos percas. Aí nós já temos o cliente que só compra no Instagram, é triste, né? Porque eu sou a pessoa do contato, sim. Eu gosto até ter o Univerfest, até por isso, eu me ter essa proximidade também com esse cliente. Então, isso realmente mudou, porque eu tenho muitos clientes que não vão na loja, que eles compram através das redes sociais. Mas também é uma forma de aumentar o leque, né, com de certeza, vendas. Com Isso é interessante. É que a experiência, acho que ao vivo, igual que ela diferente. falou. Eu amo a experiência. Porque, assim, é aquele negócio, assim, de oferecer algo, não só de roupa que eu digo. Trocar uma ideia, falar do tempo, falar do clima, falar do momento, falar do que tá acontecendo na cidade. Sim. Isso. E, assim, exato, 10 minutos do seu dia... Talvez para você está sendo só mais um dia, mas para aquela pessoa que entra, muda completamente. E quando sai, por exemplo, você está lá compra pelo seu tempo, né? O tempo todo mundo hoje é o item mais caro que nós temos, né? E às vezes pensa que ganha tempo, por exemplo, num condicional. E liga lá e pede o condicional. Só que você deixa de repente tirar esses 15 minutos que vão te tirar daquela rotina, daquele atrito e não é só cobrir o corpo, não é só atender aquela necessidade, mas vivenciar aquela experiência de compra. Ela ainda é importante. Sim. O ser humano ainda precisa disso. A gente ainda mantém muitos clientes que ainda que gostam também
desse contato, dessa visita, e eu gosto bastante. E eu adoro moda, porque quando a gente chega na loja, você vai provar coisas que talvez você não usaria no seu dia a dia. Você sai lá se achando, como ela disse, linda, né? Porque eu tô com uma roupa, um estilo diferente. Se descobre diferente, né? E assim, vocês comentaram muito sobre essa questão de chegar lá e mesmo que a Fabíola não esteja, a equipe conseguir trazer essa experiência do que é a Fabíola, né? Sim. Como que você, com a sua experiência de recursos humanos, nessa área de gestão, o que você aplicou nesse atendimento e como que, para quem está começando a empreender, conseguiria trazer para a sua equipe esse treinamento que você leva com excelência para a sua própria equipe? Então, eu já procurei o RH, tanto porque era uma coisa que já me fascinava, de perceber esse comportamento. Por que a pessoa se comportou assim? Uhum. Até mesmo com a dificuldade com a equipe. Né? Então, depois a facilidade no financeiro, a facilidade em atendimento, mas aí tem que lidar com a equipe, você tem que trabalhar com a equipe, você não dá conta sozinho. E aí você tem que delegar. Aí você tem que administrar conflitos. Então, aí eu tive que estudar para isso, porque eu não sabia isso, nada sobre isso, né? Então, fui estudar, por isso fiz RH, para facilitar, para entender sobre as leis também, para entender tudo isso. E a questão do treinamento, o que eu vejo? Eu gosto. Quase todos os treinamentos que as minhas funcionárias fazem, que a minha equipe faz, eu estou presente com eles. Ou eu, ou a minha filha, ou o meu esposo, mas se eu puder, eu faço questão de estar em todos. O porquê? Eu preciso saber o que estão dizendo para eles, se condiz com aquilo que ainda eu vivo. Perfeito. Se condiz, e se precisa de alterações ou não, e se está funcionando. Então, já teve curso, a gente pergunta, não, mas isso não é funcional. E o que eu percebo que são os meus colegas da minha área, é que eles querem mandar as equipes para o treinamento e que a equipe faça. A equipe, ela é o reflexo do empreendedor. Né? Então, se eu não vivo isso de verdade, é muito difícil eu querer que a minha equipe viva aquilo que eu não vivo, aquilo que eu não faço de exemplo. Né? Então, para nós, é o que eu vivo. Até teve uma funcionária que trabalhou comigo hoje por 5 anos, quase 5 anos, e ela me disse que quando ela entrou, ela achou que a gente fingia. Ela falou, mas são umas fingidas, são umas falsas, eu nunca vou fazer isso, né? Ela me contando isso depois que eu já tinha se desligado da empresa. Então, foi depois, quando veio, era eu lá fazendo as mesmas coisas, que passa a viver naquele ciclo e entende o quão real ele é. Né? Que não, você não está dizendo alguma coisa para agradar alguém. Aquilo que é a verdade daquilo que você está vendo naquele momento. E outra coisa, a Fabíola, ela fala sorrindo. Ela fala. Eu acho que eu nunca vi ela triste. Eu não vi ela triste. E Deus abençoe que não veja. Geralmente eu não gosto nem de aparecer. Quando eu estou triste, sabia? Eu acredito que talvez no dia que você está triste, não é que você demonstra, você fica quieta. E sim. Sim. Talvez é a sua maneira de não querer que ninguém tenha a ver com isso, né? Eu estou séria. Eu pensando, as pessoas acham que eu estou brava. Isso. Eu entendo. Fica tranquila. Mas sabe o que é legal você falando? Essa questão de equipe, o que eu achei fantástico. Essa questão de, se a minha equipe está em treinamento, eu quero estar junto. Quero saber. Porque você falou uma coisa, assim, é ouro isso. Porque se você ensina algo para sua equipe e você pede ou impõe algo para eles cumprirem e no treinamento alguma coisa que você fala não condiz, você vai entender, será que eu estou errando ou será que ele não está, sabe? Quanto isso faz sentido? Exato, vamos se adaptar. Porque daí você aprende muito mais, né? Isso. E em relação aos funcionários da empresa, né? As funcionárias e afins, você já teve assim alguém que, igual você comentou, teve uma que, vocês são falsas, né? Sim. Você já mandou alguém embora por algum motivo específico, no sentido de não se adaptou ao meu estilo? Por exemplo, ela queria trabalhar, mas só por trabalhar, só para ter no final do mês um salário, mas ela não estava feliz naquele emprego. Já teve algum caso disso? Já, isso acontece muito, né? Acontece muito de você ter a pessoa que ela não tem realmente amor naquilo que faz e ela só trabalha pelo dinheiro. Isso. Então, de repente, ela vai ser daqueles vendedores tubarão que ela realmente tem um grande desempenho, mas é um custo muito alto da... Saúde mental? Não é sentimental. Da cultura da empresa. O ambiente molda a gente também. Né? Aí o que acontece? Esse tipo de profissional, às vezes, ele passa por cima de qualquer pessoa, ele não tem ética. Então, ele vai criando um clima ruim, aquele clima que você não pode confiar. Então, não é um comportamento que nós incentivamos. A questão de demitir, eu evito muito de demitir. Então, no passado, como eu não sabia antes do RH, eu demitia com muita rapidez.
E dizem os grandes estudiosos, as palestras que eu faço, que você também tem que ser rápido em demitir. Perfeito. Eles dizem porque é dinheiro, né? Claro. Mas eu não sou essa pessoa que administro só com esse olhar. Eu administro a cada cliente, a cada novo colaborador que me entregue. Hoje em dia já uso mais técnicas para contratar, não tão só com o coração. Então, ajo com o coração quando eles dizem que a gente não pode agir. Porque o que eu imagino? Eu imagino que me entregou uma pessoa para que seja moldada. E depende de mim moldar essa pessoa. Então, ela veio para me trazer algo que eu preciso, mas eu também preciso moldá-la com o que eu tenho de melhor. Sim. Então, eu insisto bastante, é só se a pessoa não quiser. Só se não quiser, realmente tem casos que eu já tentei de tudo e a pessoa realmente não quer. Aí fala, para de ficar gastando o seu tempo, né? Não vale a pena. Eu falei assim, mas eu posso me considerar que tudo que estava na minha mão eu fiz. Sim. Mas é 50-50. É, você vai dar o seu melhor e aquela pessoa ela tem que querer. Não é só você querer. Ela já teve querer. casos... Só eu que queria. Não. Ela não estava preparada para isso. Sim. Então, nesse caso, aí a gente acaba desligando mesmo, mas é uma coisa que eu evito muito, odeio. Para mim, a parte mais difícil ainda é ter que demitir. Com certeza, coração. Mas sei que não devo. Né? Exato, exatamente. Mas é importante, né? Saber a hora daquilo que já não está mais fazendo bem, se posicionar e às vezes é necessário, né? Faz parte do empreendedorismo. Faz parte do empreendedorismo. Eu acho que é uma das partes que para a pessoa, tem pessoas que não faz diferença. Sim. Né? Que eu acho lindo, acho que eles nasceram para isso. Né? Que não faz diferença, que são só números. Mas é legal você trazer esse olhar, porque talvez também mudaria a rotatividade, que as pessoas falam, dificuldade de contratar, dificuldade de manter o funcionário. Eu penso que se a pessoa tiver esse olhar, como você trouxe para nós, aplicar técnicas antes da contratação, né? Isso também. Hoje em dia a gente já tem mecanismos para errar menos. E aí né? depois experiência também. Ter esse olhar. E, Fabiola, o que você faz hoje, falando da sua loja, para manter ela conectada às tendências, né? Que, como diz, a moda é circular, a moda o tempo todo está mudando. Hoje você está comprando coisa para o verão, nós estamos, no inverno, nós estamos no verão. Como é que você faz para manter essas expectativas dos seus clientes? Eu acho que essa expectativa ela é baseada um tanto também na minha pessoa, das coisas que eu gosto. A gente tende a atrair os clientes um pouco parecido com a gente, não todos, mas uma parcela desses clientes tem muito a ver com a gente. Os nossos fornecedores já trazem muito conteúdos. Então, eles já fazem estudo em França, Paris, em Milão. Então, eles já vêm, quando eu vou para fazer a coleção, eu já tenho lá uma enxurrada de conteúdos, de desfile. Então, é muito conteúdo que já vai preparando para isso, que eu consigo ter uma visão como quase se eu tivesse ido para lá. E é você quem faz as compras hoje? Eu que ainda faço as compras, eu que ainda faço. A Priscila me acompanha, que é minha filha, que também administra para a hora que eu também, para me ajudar a ser mais assertiva, porque daí eu tenho o meu olhar da minha experiência com a minha idade. Ela já é bem mais jovem, então já tem um outro olhar e isso faz com que seja mais assertivo. Mas até hoje as compras eu que faço. Então esses fornecedores trazem muito. Hoje em dia, com a tecnologia também, esses conhecimentos também fica mais fácil. E aí nós pontuamos isso de acordo com a necessidade do nosso cliente. Olha, a minha cliente alta prática, ela quer... o tempo dela é curto, então ela quer uma roupa que ela possa trabalhar, que ela sinta bem trabalhando, que de lá ela já vai para um happy hour, que de lá ela já tem um compromisso dela na igreja, e por aí por diante. Então, a gente vai ouvindo essa demanda para que a gente possa retribuir isso em produtos que vai facilitar a vida delas. Perfeito. Né? De todos. De todos, né? De todos. E o que você poderia dar de conselho para uma pessoa que está querendo começar a empreender nessa área do varejo com moda? Você acha assim que quem pensa em abrir uma loja, não pensamos em concorrência aqui, porque existem vários estilos, mas pensando assim, uma pessoa que quer abrir uma loja de roupa hoje, você acha assim que ela tem que pensar mais no digital, mais no físico, mais em gestão, mais em RH, mas o que você, se você fosse montar uma loja hoje sendo a Fabiola de 24 anos atrás? Primeiro, eu até conversei isso sobre a gente teve um tema que eu trabalhei um pouco tempo atrás, sobre os bastidores do empreender. E aí uma amiga minha com uma vida muito tranquila vai abrir um negócio e eu disse, pelo amor de Deus, não faça isso. Ela falou, Fabiola, assim, como você? Eu falei, Fabiola, se lá atrás alguém te desse dito essas coisas para você, você não teria aberto sua loja? Eu falei assim, ótima pergunta. Nunca saberemos. Só que se eu tivesse ainda assim escolhido abrir, teria aberto pelos motivos certos. Não com a expectativa, porque eu estava todo esse tempo frustrada. Por quê? Porque eu não sabia administrar, porque eu não tinha tempo. Cadê a parte de fazer o meu próprio horário?
Cadê a parte que você ia diminuir sua carga horária? Então, é isso que contam pra gente de um negócio próprio, é isso que você vai ter, então, uma estabilidade financeira, a sua estabilidade para você viajar, para você fazer tudo, que você não tem que dar satisfações. Mentira. Mentira. O seu próprio horário. Realmente, você vai fazer o seu próprio horário. Ou você vai trabalhar, ou você vai encher de funcionários, ou você vai trabalhar, estender o seu horário para dar conta das suas demandas. Né? Então, se eu soubesse disso, na época eu não tinha caminhado durante tanto tempo frustrada, achando que eu que não sabia administrar. Olha só, por isso que existe o Design Empresário, para trazer a realidade para vocês. Exatamente. Mostrar os bastidores do empreender, né? Que não é só aquilo que é bonito, né? Tem muito perrengue. Mas tem os seus perrengues, é muita dedicação. Né? Como qualquer outro relacionamento, é muita dedicação. Para viver a paixão. Lembra da paixão? E em toda essa tua trajetória, uma trajetória bonita, né? Muito incrível, hoje você é referência na cidade, mas como empreendedora, qual foi o maior aprendizado que você tirou de tudo isso? O maior aprendizado... Eu acho que o maior aprendizado é que tudo é possível se você estiver disposto a pagar o preço. Olha só. Tudo é possível, desde que você esteja disposto a pagar o preço. Né? Então, eu acho que esse é o maior aprendizado. Que, no meu caso, por exemplo, o pensar dessa coisa que vai funcionar a pouco custo, a pouco investimento, eu não acredito, eu não conheço. Né? Eu conheço muita dedicação para você ter um resultado. Boa pergunta mesmo. E até você me perguntou sobre o que seria o físico ou online digital. Ou digital. Com certeza hoje tem que caminhar junto essas coisas. Perfeito. Né? Tem que caminhar para você conseguir, ou não, ou você escolhe o seu nicho. É igual como você falou, depende da experiência que você quer vivenciar. O que você quer vivenciar? Exato. O que você quer oferecer e onde você quer chegar. Né? É isso aí. E Campo Mourão, a gente tem uma cidade fantástica. Campo Mourão é fantástico, eu por sou mais... apaixonada, eu sou suspeita. Exato. Campo Mourão é fantástico, mas assim, é só quem vive aqui e vivencia em relação a uma cidade grande, por exemplo. Tudo é perto. Aqui a gente não pode reclamar disso. A gente conhece quase todo mundo da cidade. Exato. Por um lado, todo mundo fala, isso é maravilhoso. Por outro lado, as pessoas falam, não é tanto. Mas é maravilhoso sim. Porque o que você precisa, você tem um network, um leque extremamente gigantesco. Mas, por exemplo, a gente vai na loja, lá já tem estacionamento, no sentido tem. É um local que tem um estacionamento Isso, amplo. essa facilidade. Perfeito. Então, assim, o que você acha que hoje seria de concorrência? O que você acha assim, com as outras lojas com o mesmo patamar aqui de Campo Mourão? O que você conseguiria colocar a sua loja em relação às outras concorrentes? Como você lida com isso? Eu lido com isso de uma forma muito tranquila, porque eu nunca carreguei essa questão, fulano é meu concorrente, então eu vou ter essa questão de querer prejudicá-lo ou ele está me prejudicando. Eu sempre fiz o meu trabalho. O que eu procuro me espelhar? Procuro me espelhar em empresas que eu admiro. Então, tem lá tal empresa, admiro essa empresa, gosto muito da maneira como eles trabalham. Então, é isso que eu vou tentar trabalhar de acordo com aquilo que eu observo que é o ideal para a minha clientela, porque também ouço, e com o espaço ao qual eu estou inserido. Né? Então, essa questão da concorrência, eu creio que a gente somos colegas, só trabalhamos com o mesmo segmento, não somos concorrentes. Esse cliente, Campo Mourão tem 100 mil habitantes, eu dou conta de atender 100 mil habitantes? Gostaria muito, adoraria. Gostaria muito. Meu Deus, um sonho de consumo, mas isso não é possível. Exato. Então é necessário que tenha. E cada empresa ela tem um tipo de cliente. E até mesmo dentro de uma mesma empresa eu tenho então várias vendedoras, porque cada uma delas atende um tipo de cliente. Legal. Né? Então, isso é diferente. É muito incrível você ver isso. E cada vendedora tem vendedora de uma consultora de vendas, você percebe, é incrível, olha, eu quase posso tocar a diferença de cada uma delas, as preferências. Uma é muito rápida, a outra ela é muito detalhista, e aí cada uma delas vai criando essa carteira. Então, os concorrentes, as empresas do mesmo segmento, é importante que te tiram também daquela zona de conforto que tudo está perfeito, lindo e não precisa mudar. Exato. E quando a gente fala de moda, tem vários estilos também. É muita coisa para atender. Loja então, diferente, tem espaço. Exatamente, não estou te falando que atendo clientes de Curitiba, de Maringá, então ainda tem da região. E uma nova, que todas essas cidades da Concan, a gente atende também muita gente. Então, é muito cliente para ser atendido. Exatamente. E a gente sabe que a inovação ela é essencial. E você hoje é uma loja que inova não empreendendo no centro. Exatamente.
Nossa, quando eu abri no bairro, todo mundo dizia, você tinha que abrir uma loja dessa no centro. Você tinha que abrir, mas o centro está cheio de loja. O centro não precisa mais. E para nós, com essa facilidade de estacionamento, né? Então foi até o próprio Sebrae, em uma das consultorias que eu fiz com o Sebrae, ele falou, Fabiola, você vai contra tudo aquilo que a gente aprendeu. Né? Porque, e gosto disso, de fazer uma coisa que até então alguém não tinha arriscado a fazer ou fazer de uma forma diferente. Mas o que abriu o seu olhar para você levar a sua loja diferente de outros que querem um ponto no centro, ou você foi levar lá para o bairro? O aluguel, eu sou uma pessoa um tanto ansiosa, então eu sou muito preocupada com a questão, assim, gosto de dar o passo... Maior que a perna? Não gosto. Tenho medo, então eu sou muito medrosa. Você pode pisar. Eu sou muito medrosa, então eu tenho que pisar em solo firme. E se eu não estiver pisando em solo firme, eu não consigo ser a Fabiola, eu não consigo ser espontânea, se eu estiver preocupada demais. Então a questão do aluguel, né? O aluguel na época ali pertinho de mim, ali no bairro, era muito mais acessível. Não tinha lojas daquele padrão nos bairros que eu conhecia. E o meu bairro era um bairro ali, o Ouro Peso era um bairro já bom. Né? Aquela época já era um bairro bom, há 20 anos atrás, não tinha quase nada ali, era terreno baldio praticamente ali, né? Era quase, não tinha mato, mas era terreno baldio a maioria ali, né? Só tinha só o santuário ali, então que tinha a passagem de pessoas. As pessoas diziam assim, mas essa rua é morta. Né? Olha como expandiu, né? E foi ali. E foi ali. Por isso que eu falo que o Pumarão é uma cidade que a gente conversou com a Kira e até com o Rosinaldo. Como o Campo Mourão, nos últimos 5, 6 anos, ela está expandindo, assim... Os bairros. Mas e não só bairros, até onde era mato. Exatamente. Está virando novos bairros, né? Cheguei, era tudo mato. Com toda essa estrutura de comércios. Exato. E por aí, né? Então, muito legal. Então, por isso que eu falo, eu sou apaixonada por Campo Mourão, como você, justamente por isso, porque eu vejo crescimento, a gente vê propostas, a gente vê um futuro promissor para nossa cidade. Claro, a gente não pode jamais ficar comparando com outras cidades que já estão no nível, no patamar acima, mas a gente pode se inspirar. Não, a gente tem que se inspirar, com certeza, tem que ver quem está fazendo melhor que a gente. É como a gente conversou com o Rosinaldo, tem um podcast do Rosinaldo, pessoal, assista lá, logo já vai sair no YouTube. A gente falou muito de cidades inteligentes. Então, a gente está sempre querendo trazer, por que não uma do interior com 12 mil habitantes, se não me engano no Rio Grande do Sul, onde a gente estava conversando, não lembro o nome agora. A cidade inteira é inteligente, a cidade inteira é inovadora, tecnológica. Por que uma cidade igual a nossa, a gente não pode ir buscando isso também? Claro, sabe? Então, não é só grandes centros. Cidades menores também têm potencial. E eu acredito que Campo Mourão tem esse potencial. Eu tenho até alguns empresários do meu segmento, que eu segmentos diferentes, que eles não reformam as empresas porque eles acham que se eles reformarem, vai espantar aquele cliente, o cliente vai começar a achar que agora é caro. Nossa! E realmente existe risco, existe, com certeza. Pelo caminho, eu perdi alguns clientes. Mas em contrapartida, claro que eu não gostaria. Pessoas incríveis, que eu sou apaixonada, não gostaria de deixá-la pelo caminho. Mas que fez parte do processo. Né? E aí vem outras pessoas também. Sim. Mas eu não consigo ver o lugar que eu mais estou é no meu local de trabalho. Para mim tem que estar bonito, tem que estar arrumado. Para receber as pessoas, eu gosto. Exato, essa segunda Mas casa. Tem empresários que não fazem por esse receio. E eu fiquei com uma curiosidade, como é que você faz para atrair o público, já que não é uma área passante, lá pro bairro, para ir para sua loja? Então, até eu gostaria de saber disso. Só indo lá. Só indo lá para vocês saberem, né? Só indo lá, que legal. Eu acho que é esse conjunto de coisas. Você acha que é muita indicação, então, indicação, de clientes? Não, até a Fabiola Collection, que a gente investe em marketing em pouquíssimo tempo. Foi o boca a boca. A gente cresceu durante anos somente com o boca a boca, quietinho. E até as pessoas diziam, iam atrás de mim para divulgar. Eu falava assim, eu até brincava, falava, cara, eu não estou vencendo atender. Não tem como eu trazer mais gente se eu não tenho condições de atender. Para mim, atender a clientela que eu tenho hoje, eu já não estou dando um atendimento como eles mereciam. Então é isso, né? Faça bem feito, plante seus frutos, faça com amor. E seja grato por aquilo que você tem hoje. Que o resultado vem, que linda. Né? Exatamente. Fabíola, aqui no podcast a gente tem um quadro chamado Bate-Bola Jogo Rápido. Então tá. Onde a gente fala uma frase. Ai, que medo. E você pode responder com uma palavra, uma frase, o que vier na sua cabeça. E posso passar também. Pode. Pode pedir ajuda para os universitários. Pula. Ótimo. Pode. Obrigada. Vamos lá, então, para a primeira pergunta. Vamos. Uma paixão além do trabalho. Ai, meu Deus. Praia. Eu sou uma apaixonada. Amo. Exatamente. A gente estava falando de cor, inclusive, agora há pouco. Ela falou que fica um marrom provocante quando ela vai pra praia. Não é verdade. Vermelho camarão. Com um toque de vermelho camarão.
Mas assim, Isso. é sex appeal, gente. E o sonho pessoal? Um sonho pessoal, 30 dias de férias. Ah, Seguidas. Quem é empreendedor sabe que não é possível. 30 dias seguidos. Cara, é um sonho. Ela tá vivendo na Disney, a gente não tá sabendo. Esse é um sonho, tá lá, tá? Os 30 dias. Uma peça de roupa que nunca sai da moda. A roupa confortável. Ou você está se sentindo bela, ou estar com uma roupa que você possa ser você. Eu acho incrível. Pausa para essa fala. Estamos em meninas aqui, a Estamos nossa em equipe é meninas. só de meninas. Mas assim, vocês separaram como a gente trocou o salto pelo tênis? Exato. Muito. Rasteirinha, Gente! uma cidade quente. Aham, graças a Deus! Mudou. Não, antigamente, vamos colocar assim, eu tô com 33 anos, mas sei lá, 18 anos, eu tinha 18 anos na época, a gente usava salto, sainha, blusinha. É o senhor de um salto. Jesus! Eu tenho 55, pelo amor de Deus! Se caía, quebrava o pé. Sim. Hoje, com essa altura maravilhosa de 55, De tênis. a gente sai de tênis. Vestido longo. É. Sim. E é super elegante. Exatamente. E vai pra todo lado. Trabalha e já vai pra E é happy confortável. hour. A nova era, então essas mudanças de comportamento. Estamos eu acho aqui de incrível. rasteirinha. De estilo. Estilo. Mudanças de estilo. Eu ainda sou uma adepta de salto, né? Mas tudo bem. Ai, eu amo também Também salto. uso os tênis, mas minha paixão são os escarpãs. E que também Ainda é. que tem vários estilos de saltos também, né? Sim. Ah, não, sim. Hoje em dia eu aprendi também. Também não uso mais aqueles terríveis. Aqueles terríveis de quebrar, Não. torcer o pé. E já É era. coisa confortável. Exato. Já foi. Ótima E resposta. uma frase ou um lema que guia a sua vida? O que você leva dessa vida é só a vida que você leva. Muito bom. Um hábito que te ajuda no dia a dia. Um hábito. A espiritualidade. Você medita, você Sim. ora. Sim. Sim. Legal. Muito Ótimo importante, né? Pra manter o Sim. equilíbrio. Sim. E uma experiência, uma referência ou inspiração no empreendedorismo? Uma pessoa que eu admire. É, seria uma referência, isso. isso. Ai, seu Geraldo da Fiorella. É, que legal! Foi seu primeiro chefe? Foi o primeiro. Eu tive outros também, né? Trabalhei com o Geraldo, eu tinha 16 anos. 16. E tive outros patrões antes disso, não foi meu primeiro trabalho. No entanto, a visão dele naquela época, eu fui uma funcionária que deu trabalho, tá? Não sou uma funcionária fácil, né? Mas a visão que ele tinha naquela época, ele já era um supervisor, lembra que ele dizia que ele tinha vindo de supervisão, ele era supervisor. Só que a visão dele, as coisas que ele dizia da Fiorella, como ela seria, né? Então, ele já previa coisa de 20 anos para frente, ele falava lá. Então, quando o tempo foi passando e eu fui me lembrando daquilo que ele dizia, eu falei, meu Deus, onde esse cara estava? Visionário. Legal, visionário. Visionário. Então, então foi a primeira pessoa, o primeiro empresário, então, que eu conheci, tão visionário. Que legal. E depois disso eu fui estudar que eu fui estudar sobre isso, sobre essas visualizações, sobre metas, objetivos. E todas as vezes que eu lia sobre essas coisas, eu me lembrava das falas dele. E digo mais, spoiler já, janeiro por aí, Queremos talvez ele aqui. seu Geraldo estará aqui com a gente. Digo mais. Sim. Mas vai ser sim. Um filme que pra você talvez marcou você, que você goste de assistir. Filme que me marcou, eu gosto de tantos. Bom, vou falar de último, né? O último. Divertidamente. Ai, É maravilhoso. Amo. Ele é infantil, mas é adulto. Eu acho porque ali tem muito, como eu gosto de comportamento, e o que a gente trata lá? As emoções. As emoções. E eu vejo no nosso dia a dia, no meu dia a dia com meus colaboradores, com clientes, o quanto as emoções fazem o que é da gente. Sim. Nos levam para todos os caminhos. Exato. Né? Então, e ali consegue distinguir quais são aquelas emoções, porque ninguém ensina a gente isso. Não, a gente aprende primeiro a A sentir, não consegue denominar aquilo quando é criança, aí você vai só através daquilo que você percebeu. Ou sufocando. ou resistindo, ou mascarando para sobreviver, Aham. sem saber exatamente. Então, aquilo lá eu acho que é incrível, aquele filme, porque nos mostra que muita coisa pode ser mais fácil. Sim, verdade. E aí, vamos aproveitar e já deixar um livro, uma indicação de um livro para as pessoas que estão nos acompanhando. Olha, um dos primeiros livros que eu li, uns que marcou, assim, bastante, eu já li muitos, né? Mas Salomão, o homem mais rico que já existiu. Legal. Nossa, escutei um podcast muito bom. Aí pra mim, aquilo foi incrível, que quando Deus chegou para ele e disse,
o que ele queria, ele podia pedir o que ele quisesse, todos os tesouros. E ele disse que ele queria sabedoria. Aquilo para mim foi incrível. Achei incrível. Porque não adianta ter todos os tesouros se não tem sabedoria para administrar. Enquanto a gente ganha na Mega Sena e administrar as próprias emoções da gente, pelo amor de Deus. Sim. Né? Fabiola, uma comida preferida, tanto sobremesa quanto um prato típico, alguma coisa do gênero? Ai, menina, eu sou da pessoa que gosta de tudo, hein? Ai, das minhas. Né? Não é taurina, não, Não, leonina, mas pensa, né? Nossa, você tem cara de leonina. Adoro. Mas o que eu mais gosto, gente, eu amo frango caipira. Com polenta. Polenta mole. Mole, claro. Isso, deu fome agora, gente. Mas eu sou a pessoa que gosto de tudo, ó. Recentemente comi ai, meu Deus, com arroz, como que é o nome? Risoto. Um risoto. delícia. Um risoto de gorgonzola com pera. Nossa. Composta de filé mignon. Isso aí. Foi lá no curso? Covarde. No curso. Ai, eu não fui. Lá no Senac. Foi que incrível. Então foi um prato que nós elaboramos, que ela nos ensinou a preparar e nós degustamos. Gente, aquele sabor, até agora eu não fiz ainda, tá? Eu tô com a receita ali. Você pode convidar a gente, mas eu né? não tenho coragem, eu tô sem coragem de fazer. Pra não ficar igual. Não ficar igual A e me tirar aquela expectativa. lembrança. Marca uma outra sessão do curso, vamos lá de Gente, novo. Incrível. Olha, já fica a minha gratidão e Ivete novamente, né, graças a Deus por todo o conhecimento que ela tem. Aquilo foi incrível. Delícia. Gostoso, né? Quando ela marca assim essa lembrança, Aquele né? sabor, eu lembro, eu chego a salivar, de tão bom. Ô, Fabiola, enquanto você pensa numa mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, nós queremos agradecer, né, a pessoal aqui que está por trás nos nossos bastidores, a equipe da Du Fotografia, com a Thaisa, que é responsável por esse podcast que está acontecendo aqui. Grande. A Fernanda, que vem nos ajudar também, nossa secretária. Fer, novata, já está fazendo um trabalho excelente. E é isso, pessoal. Mulheres grandes, tá? Mulheres grandes. Mulheres Sem grandes. elas, isso aqui não estaria acontecendo. Então, Porque a muito gente obrigada. é pequena de tamanho, mas juntas somos grandes. Grandes. Eu gostaria de parabenizar cada uma de vocês por esse trabalho, por essa oportunidade. É lindo, como eu disse, se pôr à disposição para fazer algo para melhorar a vida das pessoas. Então, parabéns a todos vocês. E para os nossos ouvintes, então, aqueles que pretendem empreender, né, tá chegando aí um novo ano, chegando 2025. Se tem vontade, o faça mesmo. O faça. Converse com pessoas que são das áreas que você tem interesse, tire as dúvidas. Compare com a sua vida o que você realmente quer ter na sua vida, o que é prioridade. E se tem vontade, faça, porque acho que o arrependimento fica daquelas coisas que você não fez. Aos empreendedores como eu, os sofredores, estamos juntos. Continuamos na lida, no desbravamento. Tenho certeza que 2024 está terminando. Aprendemos muito em 2024 também, e 2025 tenho certeza que será de muitos ganhos, de muita prosperidade, muita alegria, de desafios com certeza, mas que podemos ser mais fortes a cada dia, aprender, inovar e modificar a nossa vida de acordo com aquilo que a gente sonha. Que delícia! É isso. Que Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes, né? Estamos aqui, somos bestes. Fabiola, obrigada por Muito aceitar o nosso obrigada. convite. Foi um prazer. Foi super enriquecedor. Foi maravilhoso conhecer você um pouquinho mais da sua personalidade. Super leonina. Esse sorriso, Super delícia, né? De ficar leonina. perto dela. Porque às vezes na imagem não aparece, mas ela conversa rindo. Ela conversa. A gente consegue ver os 110 dentes dela, que é lindo. Todo aquele monte. Que é muito Tem bonito, uns a mais inclusive. também. Mas foi muito gostoso o nosso bate-papo. Obrigada. Espero que você tenha se sentido bem ao nosso lado. Me senti muito bem, foi muito agradável. A gente fica um pouco tensa em falar da gente, um pouco preocupada. Espero que seja importante para quem está ouvindo, mas para mim estar aqui com vocês foi incrível. Obrigada. Com certeza pela agregou a todo mundo, né, que acompanhou, que Tomara quer que empreender sim. na loja de roupa e ver que dá para fazer isso com paixão Estou também, lá à né? disposição. Se quiser falar comigo, eu não vou esconder. E como é que o pessoal Nada. te encontra? Lá na Fabiola Collection, Avenida Jorge Walter, 2160. E nas redes sociais? Nas redes sociais, Fabiola Collection CM, estamos lá no Insta, procura a gente lá para conhecer a loja, mas aparece por lá. Eu ainda sou desse contato, mas se não pelo Instagram você já vai conhecer bem Fabiola Collection. Show de bola. Muito bom. Design empresário. Nos vemos no próximo. Até mais. Não vai precisar nem